Ivan, e o dólar? Tá barato? Tá caro? Compensa comprar? Compensa vender? O que eu vou fazer com isso? Fala, nobreza, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Ivan Ferreira, o investidor mais pobre da internet, como todo mundo já sabe. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer aqui pra vocês uma questão, né? Nós vamos falar de dólar, como vocês já viram aí, se tá barato, tá caro. Compensa investir no exterior agora? É hora de investir nos Estados Unidos, por exemplo? Então, assim, eu quero trazer pra vocês mais esses pontos, né? E especificar aqui pra vocês algumas coisas. E também do porquê que eu não estou lá, né? E também não pretendo entrar, ao menos por agora. Bom, para começar eu quero falar para vocês então o que todo mundo já fala, né? Algo que vocês já sabem sobre o dólar. Quando vocês veem vídeo aí se falando da galera falando, compensa ou não compensa investir no exterior, normalmente o que a gente ouve e vê também são as seguintes questões, né? O dólar, essa aqui é a valorização do dólar desde a criação do real frente ao real, e a gente vê uma valorização muito absurda, né? Uma desvalorização do real muito absurda, uma valorização do dólar muito absurda. E isso realmente aconteceu, né? De fato, o real ao longo deste período, desde sua criação, só perdeu o valor aí frente ao dólar, né? Só perdeu ali o seu poder de compra. E isso aqui também é um motivo plausível, né, da gente investir em dólar, mas aqui a gente já começa, vou colocar um ponto, né, de reflexão, que é a questão do que todo mundo também fala, né, um dos jargões do mercado, que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Um outro ponto aqui que todo mundo traz na pauta quando se fala de investir ou não no exterior, é que os Estados Unidos ele ainda é a maior economia do mundo e, consequentemente, né, ele é a economia mais segura. Mas por que os Estados Unidos, então, se é a maior economia do mundo, é a economia mais segura? Qual que é a relação disso? Um dos principais pontos que eu vejo do porquê os Estados Unidos ser a economia mais segura do mundo é porque o dólar, né, ele é usado como moeda de troca mundial. Então, assim, ele é um meio mundial que todas as nações utilizam para fazer importações e exportações, né? Então é com base ali no dólar que todo mundo consegue comprar de outros países e também vender para outros países. Então, ó, eu quero exemplificar isso aqui para vocês, para dar uma alongada no vídeo e também para ficar um pouco mais claro, né? Então bora para um exemplo aqui. Ó, é o seguinte, vamos dar aqui uma pincelada na história da economia e também das relações comerciais, beleza? No início dos tempos, nos primórdios, lá na época das cavernas, as pessoas trocavam as coisas com base no escambo, ou seja, a troca de objetos por objetos. Mas esse tipo de prática tinha um problema muito grande, que era, por exemplo, assim, se eu tivesse 2 bananas e fosse trocar por uma maçã, mas aquela pessoa que tinha maçã não aceitasse bananas, então eu não ia conseguir trocar. Então fez necessário criar ali alguma coisa que todo mundo poderia aceitar, ou seja, uma moeda fiduciária, né, como o real ou o dólar, por exemplo, né, que funciona em uma economia. Ou seja, todo mundo aceita o real aqui no Brasil porque eu consigo trocar o real por qualquer coisa, e o dólar nos Estados Unidos por causa disso. Daí quando eu vou ter uma relação, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, daí eu tenho um problema, porque lá eles usam o dólar e aqui eu uso o real, que são moedas fiduciárias diferentes. Então eu tenho que fazer um processo denominado câmbio, que é a troca do real pelo dólar. Isso tudo só para mim poder comprar coisas lá na economia americana. Tá, mas e se eu, por exemplo, eu quiser comprar coisas nos Estados Unidos, eu quiser comprar coisas no Chile, eu quiser comprar coisas da Colômbia, por exemplo? Eu teria que fazer o câmbio para dólar, para moeda chilena e também para moeda colombiana. Cara, seria 3 tipos de câmbios diferentes. E daí, para resolver essa bucha, né, a galera resolveu colocar uma moeda como base para todas essas negociações, né, que seria, no caso, o dólar. Então, assim, se eu for comprar da China, eu vou usar o dólar como base para poder precificar aquele produto para eu poder comprar ele. Se eu for comprar dos Estados Unidos, já está em dólar mesmo, mas ainda assim eu vou usar o dólar como base para precificar aquele produto. E sucessivamente para outros países também, Chile, Colômbia e por aí vai. Então aqui eu praticamente com uma única cajadada eu resolvo vários problemas, né? Que eu quero fazer relações com vários países, então eu uso uma única moeda para fazer essas relações, então problema resolvido. E é por isso que praticamente todos os países no mundo possuem reservas em dólar. Tu já deve ter ouvido falar do termo reserva internacional, né? Então é isso aí. Só que agora eu tenho um outro problema, que é a exposição de todo o planeta à moeda fiduciária de uma única economia. Tá, e vamos lembrar aqui que num processo de câmbio, quando você troca, por exemplo, o real pelo dólar, o real ele começa a perder valor frente ao dólar, porque agora você não quer o real.
né? Então você está falando assim, ó, eu não quero real e eu quero dólar. Então aqui nós temos a lei da oferta e procura. Automaticamente, quando você procura ter uma moeda na sua carteira, né, na sua mão ali, digamos assim, você automaticamente, aquela moeda que você deixa de ter, você diminui a procura dela. Então aquela que você quer, você aumenta a procura, e aquela que você não quer, você diminui a procura. Se a oferta, né, por essas moedas permanecerem iguais, significa que uma vai se desvalorizar, aquela que você diminuiu a procura, e aquela que você aumentou a procura vai se valorizar frente nessa relação, né, na relação entre essas duas, do real e do dólar. Você procurou o dólar, a oferta permaneceu a mesma, ele se valoriza frente ao real. E esse processo ali é o processo de câmbio, né? O processo que você converte uma moeda fiduciária por outra moeda fiduciária. Então por isso que o dólar ele tem uma segurança muito elevada, né, em relação aí a outras moedas, como o real, por exemplo, ou sei lá, né, outras moedas aí, o peso argentino. E um ponto de vista que eu tenho em relação a isso é que o dólar vai começar a ser menos utilizado daqui para frente. No livro do Yuval Noah, que é este aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, ele menciona, né, assim, ao decorrer do livro, alguns pontos, né, que o mundo ele passa por momentos em que nós temos todas as coisas, né, de forma bem geral, centralizada, e em outros momentos nós temos as coisas, em sentido geral também, descentralizadas. Ou seja, vai ter momentos em que nós teremos momentos assim na história em que nós teremos a economia de um país ou de todo o mundo de forma centralizada, né? Então as decisões daquele que detém o poder dessa centralização acabam impactando tudo. E vai ter momentos que nós temos esta economia, né? Este poder de forma descentralizada, né? Distribuído para vários tomadores de decisões, digamos assim. E aqui com essa questão de centralização e descentralização, cabe até um paralelo, por exemplo, à questão de diversificação de carteira de investimento, né? Se você não diversifica e tem ali só um ativo, você compra só um ativo, você fica sujeito, né, ao risco, às oscilações daquele único ativo. Então você não descentraliza o seu risco, você deixa o seu risco centralizado em uma única coisa. Então se aquilo, sei lá, der uma pimbada para baixo, sua carteira pimbou para baixo. E atualmente nós temos aqui uma centralização da economia global formada no dólar. Por isso que todas as decisões que o Fed, lá, o Federal Reserve, toma em relação à economia dos Estados Unidos, afeta todo mundo. Então, assim, sendo muito sincero com vocês, eu vejo um movimento de mercado que caminha, né, um movimento de mercado global, caminhando para uma descentralização global justamente nessa questão aqui do dólar. Olha, eu não sei se vocês se lembram, mas a minha estratégia de investimento ela é mais focada em valorização do meu capital. Então eu vou deixar um vídeo aqui no card que vai falar para vocês sobre como que é mais ou menos a minha estratégia de investimento, né? Para quem não viu, dá uma olhada aí porque vai estar lá. E quando eu olho para o dólar em si, eu não vejo ele se valorizando tanto assim no longo prazo, né? Que nem, por exemplo, já ocorreu, né, a valorização dele. Que a galera mostra um gráfico como, por exemplo, este que eu vou colocar na tela para vocês, da valorização do dólar frente ao real em X anos, né? Em toda a história, digamos assim. Eu não vejo isso se repetindo. Eu não vejo o dólar se valorizando muito mais que isso frente ao real. E alguns motivos são os seguintes. Eu me lembro de ter falado sobre isso lá no meu Instagram, quando o dólar ainda estava em 4,70 e alguma coisa. E o link do Instagram tá na bio para quem quiser acompanhar as notícias em primeira mão. Ou segunda, terceira, às vezes dá uma atrasadinha. Ô meus nobres, é o seguinte, eu interrompi o vídeo de vocês aqui simplesmente para pedir que deixem o like se você não deixou ainda. E é claro, se inscreve no canal se não for inscrito, estiver curtindo o conteúdo. E fica até o final também porque, cara, esse vídeo aqui, na moral, tá muito completo, é um dos melhores que eu fiz até o momento. Então, continua com ele aí porque tá muito bom. Mas um dos primeiros pontos é aquela relação que eu gosto de fazer bastante, que é quanto maior uma empresa, menor o potencial de crescimento. Isso serve para uma economia também, né? Então, quanto maior uma economia, menor o potencial de crescimento dela. Ou seja, se fizer um simples paralelo aqui entre o foco dos meus investimentos e também deste potencial de crescimento da economia americana, a gente vê que não faria muito sentido, né? Já que eu busco mais valorização de capital e o potencial de crescimento da economia americana não é algo tão atrativo para mim. E mas eu não vou comprar dólar e deixar ele guardado debaixo do meu travesseiro, debaixo da minha cama, debaixo do meu colchão, enfim, sei lá. Eu vou investir em alguma empresa que é grande e sólida. Pô, dá na mesma, se você vai investir em uma empresa grande.
Agora, se você for procurar algo em small cap, por exemplo, com grande potencial de valorização, aí é outra história, né? E a gente conversa. Mas a maioria dos brasileiros que investe lá, principalmente esses gurus do mercado que eu vejo, sempre estão investindo em Amazon, Apple, Disney, Netflix. Um outro ponto aqui é a questão da reabertura da economia. Como a gente pode ver aí ao longo das últimas semanas, muitos estados, né, já estão liberando aí, o uso de máscara, né? Alguns estão deixando ali facultativo, outros falam que não precisa mais. E é uma tendência aí que tende a ir para onde não tem ainda, né? Essa galera que está exigindo o uso de máscara vai acabar tirando aí nas próximas semanas ou meses. E isso mostra que a economia vai dar uma reaquecida, por mais que a gente saiba que todo mundo já estava trabalhando normalmente, ainda assim com o uso de máscaras, né? Mas beleza. E isso já dá um paralelo pra gente com o próximo ponto, que eu nem me lembro mais qual que é, então vai ficar na tela aqui pra vocês. O dólar ele se valorizou muito frente ao real neste período de pandemia, justamente porque a maioria dos investidores, tanto internacionais quanto nacionais, estavam procurando por locais mais seguros para deixar o seu dinheiro, né? Então eles colocaram o seu capital na bolsa norte-americana. Então teve uma fuga de capital muito grande no Brasil. Porém, nas últimas semanas nós temos visto aí uma grande entrada de capital. Então a galera que tirou o dinheiro naquele período pré-pandemia do Brasil está trazendo de volta, né? Isso está fazendo com que o dólar caia e tenda a voltar e pegue aí uma tendência, né, de voltar para o seu patamar ali pré-pandemia, para o seu patamar anterior. E sim, isso tudo é mesmo com essa questão dessa notícia que saiu aí do erro de dados ali da B3 em relação ao volume de capital estrangeiro. E eu vou falar mais sobre isso lá no meu Instagram e como que isso impacta o mercado no momento como um todo, tá bom? Então o link e também o arroba tá na descrição, corre lá e dê uma olhada. E agora nós vamos falar um pouco sobre a inflação nos Estados Unidos. Tanto que o Banco Central, nessa semana, ele resolveu aumentar a reserva de yuan, né, que é a moeda chinesa, e diminuiu ali a reserva de dólar. Então, o Banco Central, né, o Bacen aí do Brasil, ele resolveu vender ali um pouco das suas reservas internacionais de dólar e comprar a moeda lá do Xi Jinping, lá do Made in China. E aí, com o Made in China, a gente já começa a entrar nos próximos pontos, na verdade o último aqui da minha análise, que é a questão da aceitação de outras moedas como moeda comercial, para essa questão do câmbio das importações e exportações, que é a forte crescente do yuan e frente aí ao dólar, né? Então, a moeda chinesa, a economia chinesa é uma moeda que vem para competir com o dólar, o que vai fazer aí com que aumente a sua aceitação no mercado, que já está acontecendo há um bom tempo, convenhamos. E esse movimento do mercado de aceitação do yuan está fazendo ele se valorizar frente ao dólar, né? Então, o Brasil e todos os outros países aumentando sua reserva de yuan vai fazer com que o dólar comece a se desvalorizar. Isso eu vejo por longo prazo. É um movimento que eu vejo acontecendo repetidamente por longo prazo. Portanto, por questões geopolíticas, eu não acredito que a moeda chinesa, o yuan, irá substituir o dólar aí como moeda comercial, a principal moeda comercial aí de câmbio entre os países, enfim. Aí eu vejo um movimento mais voltado para criptoativos, né? Inclusive, né, de uma forma mais específica, para as DeFis, que são ali as finanças descentralizadas. Ou seja, o mundo está em um movimento de diminuir a sua exposição ao dólar. E com isso ele vai começar a aceitar aí outras formas de pagamento, principalmente aquelas que o mercado tiver uma maior aceitação, que pode ser o yuan, mas por questões geopolíticas o yuan fica ali um pouco complicado também, porque a China não é muito clara e concisa com suas informações, né, a respeito de sua economia principalmente. Então, assim, a gente pode ter um movimento mais voltado justamente para os criptoativos, né? E o dólar, com sua utilidade cada dia mais danificada, né? Digamos assim. Então, a galera vai deixar de utilizar tanto o dólar como utiliza hoje e isso vai fazer com que ele perca valor no longo prazo. Tá, beleza, mas como é que tá então seus investimentos, Ivan? Olha, vocês já sabem que eu tenho aí um quadro específico no canal para falar sobre os meus investimentos, onde eu abro a minha carteira para vocês. E eu já mencionei, mas o vídeo vai estar no card aqui, vocês podem ir lá e ver o último, né, a última atualização da minha carteira. E também daqui uns dias vai ter um novo vídeo, né, atualizando, porque a gente já entrou no mês de abril, então preciso atualizar aí para vocês.
E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder aí a próxima atualização da minha carteira, para vocês acompanhar como é que tá ali os meus investimentos e parará poró. E galera, eu quero fazer um adendo aqui antes da gente terminar o vídeo, né? Que apesar de lindas as minhas bolas, elas não são de cristal, então eu posso estar aqui ligeiramente equivocado na minha análise aí sobre todo este cenário. Então assim, isso aqui não é recomendação de investimento, era mais para deixar uma pulga atrás da sua orelha, para você comparar aí com o que esses outros criadores de conteúdo estão falando sobre o assunto. Tamo junto, se você não é inscrito, novamente se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou dar uma olhada, vou estar respondendo vocês, beleza? E é isso aí, te vejo nas próximas. Valeu, é nóis!